Estou de volta para conversar com um dos maiores juristas do Brasil, Dr. Ives Gandra da Silva Martins. Brilhante jurista, brilhante advogado, professor, escritor, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, membro da Academia Brasileira de Filosofia. Espetacular, Dr. Ives Gandra, que me deu a honra de aceitar conversar comigo nessa live. Tudo bem? Graças a Deus. E você, como é que está? Graças a Deus. Estou aqui, estou em prisão domiciliar, mas estou bem. Mas estou sem tornozeleira eletrônica, tá, doutor Ives? O senhor Todos está nós somos bem? prisioneiros e nos comunicamos eletronicamente. Não é? Pois é o jeito, né? Ainda bem que existe essa possibilidade, né? Se não existisse, era pior. Muito. Imagina na peste negra, na Idade Média, como era. Não é? Deve ter sido terrível, né? Doutor Ives, o senhor teve corona? Eu tive corona. Aliás, na verdade, foi uma peregrinação hospitalar, porque eu fui para fazer uma operação simples, endoscópica, do divertículo de Zenker que tem no esôfago, que era para entrar e sair no máximo no dia seguinte. Logo em seguida, a operação. Eu, eu tive uma isquemia, em seguida uma sepsemia, fiquei 6 dias em coma, entre a vida e a morte. Meu E Deus. quando eu saí da coma, ainda na UTI, diagnosticaram que eu poderia, enfim, estar gripado. Logo em seguida, já não mais na UTI, no quarto, perceberam que eu estava com coronavírus, o que me levou a ficar, de rigor, 38 dias no hospital e 11 dias por causa da coronavírus. Meu Deus, mas agora escapou. Não, agora eu estou bem. Eu estou Tá já em bem, casa há graças a mais de Deus. um mês, e, enfim, escrevendo, redigindo, trabalhando, utilizando os meios eletrônicos possíveis para que não fique aposentado aos 85 anos. Eu quero ser como as árvores, morrer trabalhando. Não, sem As aposentar. árvores Nada de morrem em pé aposentadoria. e Nada de aposentadoria. A gente não pode, nada. não podemos abrir mão da sua inteligência e da sua capacidade de jeito nenhum. Isso não existe, mas eu acho que a gente tem que. Dizia um autor espanhol que todo ser humano deveria ser como as árvores. Como as árvores morrem em pé, nós deveríamos morrer trabalhando até o último dia. Claro, com certeza. Se Deus quiser, com certeza. Doutor Ives, o senhor está vendo, o senhor está trabalhando, então o senhor está acompanhando este país e Nem tudo que está todo. acontecendo aqui. Como é que o senhor está vendo esse momento do Brasil? Eu vejo um momento bem complicado. Vejo o seguinte, porque é no mundo inteiro. Nós eu tenho a impressão que vamos ter que repensar o mundo nos próximos 1, 2 ou até 3 anos. Por quê? Porque toda a economia do mundo foi abalada. E o número de desemprego, a recuperação das empresas no mundo inteiro será uma recuperação lenta. Quando se fala, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a recuperação. A Segunda Guerra Mundial não houve tanto problema em muitos continentes. Por exemplo, os Estados Unidos não sofreram nada, eles tiveram o ataque em Pearl Harbor e depois a própria produção de armamentos nos Estados Unidos deu um avanço na economia americana excepcional. Muitos dizem que foi o New Deal de Roosevelt que permitiu a recuperação depois da crise de 29. E eu, num livro que, aliás, foi prefaciado pelo Roberto Campos, em 71, eu mostrava que foi a Segunda Guerra Mundial que recuperou completamente a indústria americana. Os Estados Unidos produzindo aviões, produzindo navios, produzindo armamento, e não tendo seu território atingido, ele recuperou-se economicamente de uma forma extraordinária, ao ponto de lançar a lei do pleno emprego, logo depois do fim da Guerra Mundial, para não haver um desemprego em massa. Agora, aqui não. É uma guerra que não atinge
apenas a Europa, ou a Europa e a Ásia, a Europa na Primeira Guerra, a Europa e a Ásia na Segunda Guerra, mas atinge o mundo inteiro. Então, o mundo inteiro está sofrendo os impactos econômicos, além do pior dos impactos, que é o impacto da saúde, o impacto de vida. São quase 300 mil pessoas que já morreram no mundo por causa do coronavírus. E sem saber ainda qual vai ser a solução. A Coreia e a China recomeçaram a encontrar de novo o coronavírus. Eles tinham pensão que tinham erradicado e não erradicado. O coronavírus tem uma capacidade notável de se sofrendo mutações. Então, mesmo quando se encontrar uma vacina, nós não sabemos o nível de mutação possível desse vírus. O que vale dizer, o mundo está em polvorosa quanto à saúde e um polvorosa quanto à economia. E no Brasil a situação é ainda pior, porque é uma crise de saúde, uma crise econômica, nós aliamos uma crise política. Eu estou convencido, apesar da grande admiração que sempre tive pelo Sérgio Moro, que a saída cinematográfica dele, como fez, lançando suspeitas de todos os lados, criando uma crise entre poderes, o Supremo Tribunal Federal e o Poder Executivo, em relação à nomeação do delegado-geral, o diretor-geral da Polícia Federal, criou uma crise política nessas 2 últimas semanas que efetivamente tem prejudicado muito o Brasil. E nós não temos muita solução para a crise econômica, porque o confinamento é fundamental, não se produz, não se tem tributos, não se tem tributos, o governo tem que gastar mais sem ter como receber, tem, portanto, uma de 3 soluções, aumentar tributos ou pegar dinheiro emprestado no mercado ou então emitir dinheiro. Se ele aumentar tributos, vai dificultar ainda mais a recuperação do Brasil, porque, na verdade, as empresas estão quase todas exângues, não tem de onde tirar dinheiro. Então, se tiverem os empresários que pagar mais tributos para sustentar, é evidente que nós não teremos uma recuperação, o desemprego vai crescer. Se adotar o processo de conseguir dinheiro no mercado, eles estão com dificuldades de girar a dívida. Eles não conseguem enrolar a dívida, porque com juros baixos e essa incerteza, eles estão tendo dificuldade de colocar títulos a médio e longo prazo. E a emissão de dinheiro é normalmente inflacionária, entende? Então, as saídas do governo são pequenas. Por outro lado, a única saída, a meu ver, possível, já que grande parte da nossa carga tributária está em torno de 33% a 35%, segundo a Secretaria da Receita Federal ou a CDE, é para sustentar servidores públicos, que, na verdade, não estão fazendo nada em nível de corte nos seus vencimentos para auxiliar a sociedade. Empresas estão cortando salários autorizados pela Justiça. O desemprego deverá dobrar no país. Nos Estados Unidos já chegou a 20 milhões de pessoas. E eles querem até que aumentos. No Mato Grosso, se não fosse o Conselho do Ministério Público suspender, os próprios membros do Ministério Público estavam dando aumentos que eles chamavam bônus Covid. Não há nenhum gesto por parte do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, de corte nos próprios vencimentos, já que os salários de todo mundo estão sendo cortados, quando não cortados os empregos. A sociedade está pagando um alto preço. Por que eles não dão um exemplo? E do ponto de vista de solução futura, eu só vejo uma simplificação, por exemplo, na legislação tributária, em vez de sistemas mais complexos, nós podemos já começar a fazer uma simplificação de legislação ordinária. Por exemplo, PIS/COFINS, ICMS, fazer com que seja mais compreensível para o contribuinte, sem precisar toneladas, inúmeros cidadãos, especialistas, para explicar para o contribuinte o que é que ele tem que pagar, porque hoje a legislação tributária é tão complexa, tão caótica, que nenhum contribuinte que tem que pagar seus tributos pode fazer sem se aconselhar
com especialistas, o que representa, na verdade, uma dificuldade muito grande. Uma simplificação da legislação poderia também reduzir o número da carga burocrática, do caos burocrático que nós temos. Grande parte da nossa carga tributária é para pagar, inclusive, comissionados. Em 2015, o Estado de São Paulo tinha feito um levantamento, Leda, e chegou à conclusão que, no início do governo Dilma, ela tinha 115 mil comissionados. A Merkel tinha 600. O Obama tinha 4 mil. Nós tínhamos 5, que eram amigos do rei, pessoas que não prestaram concurso, amigos do rei. Então, o que nós teríamos efetivamente que pensar em reduzir a carga burocrática, o tamanho do Estado, para que a sociedade possa sobreviver num momento tão difícil. E aí vem as ideias. Vamos criar um imposto sobre grandes fortunas. Por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas no mundo inteiro fracassou. Se nós tivéssemos um imposto sobre grandes fortunas no Brasil, Leda, o que iria acontecer? As empresas brasileiras teriam que pagar, os donos das empresas, o imposto sobre grandes fortunas. E num dos projetos que lá está, aliás, de um grande amigo, um grande jurista e meu confrade na Paulista de Letras Jurídicas, o Regis, eles, para não haver concorrência entre empresários estrangeiros e brasileiros, criariam um imposto sobre grandes fortunas dos empresários estrangeiros no Brasil, naquilo que tivesse de investimento no Brasil, o que iria... Travou. Um desastre para a economia. E se só se cobrasse de empresários brasileiros, haveria uma concorrência desleal. O empresário estrangeiro não pagaria nada, o empresário brasileiro pagaria. E se cair sobre os empresários brasileiros, que estão pendurados, grande parte, em os bancários, como é que eles iriam pagar? Porque tem empresas que mal conseguem sobreviver por causa do coronavírus. É uma ideia que não foi bem sucedida no mundo inteiro, e ainda o único país que mantém o imposto de solidariedade é a França, tem servido de base para a redução de investimentos na França, ao ponto da economia francesa ser, dentro da União Europeia, uma das economias que menos progrediu nos últimos tempos. Se nós pegarmos a outra ideia, empréstimo compulsório, enfrentamos o mesmo problema. Vamos tirar dinheiro da sociedade que está exângue para sustentar e colocar no governo em que não se faz nenhum esforço para reduzir os vencimentos. Em Nova Zelândia, os ministros cortaram em 20% os vencimentos. Aqui não se faz nenhum esforço para essa carga burocrática, ao contrário. Aprovou-se no Congresso Nacional um orçamento para dar reajustes que representariam, segundo algumas projeções, um acréscimo de 98 bilhões de reais. Leda, 1 bilhão de segundos dura 31 anos e meio. Você imagina 98 bilhões de reais para garantir aumentos dos servidores públicos no momento de pandemia. Então, todas as saídas são difíceis. Eu tenho a impressão que o mundo terá que se repensar. Nós vamos ter um momento semelhante àquele de 29, ao meu ver, muito pior que o de 29, porque 29 foi um problema americano que refletiu no mundo. A Europa tinha saído da Primeira Guerra, a Alemanha, com o débito de guerra e com o marco forte, auxiliou o crescimento do Hitler, que prometeu fazer com que a Alemanha voltasse a ser o que era no tempo de Bismarck, etc. Mas o certo é que hoje o mundo inteiro vai ter que se repensar de uma forma diferente do que a crise de 29. Doutor Ives, o senhor acha que o Brasil tem alguma chance? Porque, olha só, a gente não conseguiu redução do salário dos servidores, dos aumentos futuros, o Poder Legislativo não ofereceu, nem o Judiciário, nenhuma contrapartida de diminuir salário, nada, nem diminuir gratificações. O fundão eleitoral, que são bilhões ou trilhões, não sei, também não pôde ser usado para o coronavírus, nem para movimentar a economia. Enfim,
a gente não tem saída. A saída é o quê? Uma reforma administrativa, mas ela tem palco nesse momento? Eu vou dizer, a reforma administrativa é a mais necessária. Por exemplo, eu não tenho nenhum partido político, não pertenço a nenhum deles e, como profissional, prefiro, num país que eu sou parlamentarista, eu acho que só o parlamentarismo é que gera partidos políticos. O Brasil não tem, quando diz o Brasil não pode ter o parlamentarismo, porque não tem partidos políticos, eu digo, o Brasil não tem partidos políticos porque não tem o parlamentarismo. Nós temos uma série de legendas que foram criadas, multiplicadas, etc., com donos de legendas, mas um partido, o Partido Novo, é contrário a dinheiro público para alavancar candidaturas. Candidaturas têm que ser alavancadas pelas pessoas. As candidaturas são alavancadas no momento que a pessoa ganha um prestígio, e não que compra um partido e passa a utilizar um fundo de contribuintes para fazer a sua carreira política. Eu preferia a linha do Novo, de não ter, sem ser do Novo, de não ter nenhum auxílio. Esse dinheiro poderia tranquilamente ser utilizado para salvar vidas e não para alavancar carreiras políticas. Agora, a reforma administrativa tem a impressão que vai ser fundamental. Nós vamos ter que enfrentar. Qual é o primeiro grande problema da reforma administrativa? É que quem vai fazer a reforma administrativa é quem está no poder. E a reforma administrativa é de poder. Mas se houver uma pressão da sociedade, mais cedo ou mais tarde eles vão ter que encarar esse problema. Porque senão o Brasil não cresce, o Brasil vai patinar, enfim, perante as outras economias. Tenho a impressão que todos os países do mundo terão que repensar um pouco a sua retomada econômica depois de vencer a grande batalha, que é a batalha do coronavírus. Não é? Mas a gente vai ter que vencer não só o coronavírus, mas também a batalha política, né? Nesse momento, hoje, por exemplo, está depondo o diretor da Polícia Federal, o Valeixo, que foi o motivo da saída do Sérgio Moro, segundo o ex-ministro Sérgio Moro, né? Foi alavancou a saída dele. E vamos ter amanhã 3 ministros militares depondo na Polícia Federal por conta disso. E ameaça de impeachment e pedido de impeachment do Bolsonaro. O que o senhor acha disso? Veja, eu acho... Isso, se a gente consegue deixar o telefone um pouquinho mais firme. Eu estou tentando levantar, vamos ver se isso solucionou o problema. Tá bem? Melhorou. Eu sei. Mas o que eu tenho impressão, Leda, é que até isso é artificial. Porque o que está dizendo? Influência na Polícia Federal, que é o que diz interferência na Polícia Federal. Há 2 correntes jurídicas aí. Uma que eu defendo, que a investigação de qualquer agente da Polícia Federal tem que ser sigilosa. Sigilosa até para o diretor da Polícia Federal, que pode ser o próprio diretor da Polícia Federal que esteja sendo investigado. Então, a tese minha é que, se for entendida a polícia como e dei nesse sentido parecer, e que nem membro do Ministério Público pode interferir, há um parecer meu que está no Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade do Ministério Público contra a Polícia Federal, o meu a favor da Polícia Federal, e que é a tese minha, de jurista, de professor de Direito Constitucional. E é uma segunda tese que eu acho igualmente consistente, que eu respeito, porque é tese defendida por uma série de juristas, Pedro Serrano, Ilival, que é titular de Direito Constitucional aqui na Universidade de São Paulo, entende? Pelo Ivan Sartori, que foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o maior tribunal do mundo, que tem 360 desembargadores, e diz o seguinte: o presidente tem um ato discricionário. Se a lei diz que ele pode nomear e conhecer tudo o que lá está. Vale dizer, ele pode nomear quem ele quiser, destituir quem ele quiser e fazer o que ele bem entender. O Poder Judiciário não tem nada com isso. Só terá alguma coisa se alguém for desonesto, se for corrupto, se houver prevaricação. Mas nomear, não poder nomear, isso é ato discricionário exclusivo do Poder Judiciário, do Poder Executivo. E essa corrente diz o seguinte: se ele pode nomear,
ele pode nomear e dizer o seguinte: não, eu estou nomeando você, mas eu estou subordinado a um ministro da Justiça que diz que ele é que pode indicar para mim, porque eu tenho, pela lei, o direito de nomear, mas não posso nomear sem que ele me autorize a nomear. Quer dizer, não tem o menor sentido. Se a lei declara que eu sou presidente, sou eu que nomeio, e o meu ministro é de confiança da minha parte, é evidente que eu posso nomear quem eu quiser, destituir quem eu quiser, inclusive o ministro. Inclusive o ministro. O que vale dizer, esta tese eu considero tão consistente quanto a minha. A outra tese, de que o ministro pode saber o que está fazendo um delegado da Polícia Federal, mas o seu presidente, a quem ele está servindo, não pode saber, é uma tese que não tem sentido. Ou até adoto a minha tese, que até o investigador da polícia ele tem o direito ao sigilo absoluto, porque ele pode estar investigando o próprio diretor da Polícia Federal, ou tem que adotar outra tese que o presidente tem poder absoluto. Isto é, ele pode nomear e desnomear quem ele quiser, porque os cargos são de confiança. Ora, poder querer ouvir o presidente, não, o senhor teria suspeito, teria beneficiar fulano. Eu acho que não está na competência. Acho que o Procurador-Geral da República fez isso apenas para não ficar com o abacaxi em cima da Procuradoria-Geral da República, porque estava... Aí mandou para o Supremo, é isso? Presidente... Ele mandou para o Supremo para tirar o abacaxi da vida dele. Mandou para o Supremo. E, na verdade, como ele sabe que o presidente ele não percebeu ainda que lutar contra a imprensa é uma batalha que ele não pode ganhar. Aliás, o general Mourão nisso é muito hábil quando diz o seguinte: eu não entro em batalhas que eu não posso ganhar. E é verdade. Ele, nos ataques à imprensa, ele tem a utilização de todo o corporativismo. Então, ele cria um inimigo gratuito e desnecessário para o governar. Agora, no momento que cria qualquer crise política, uma frase até fora de contexto pode virar manchete de jornal. Então, a essa altura, o procurador jogou o problema para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo vai ouvir o que vai ouvir? Aquela fita. A meu ver, o Celso de Mello, o ministro Celso de Mello, nem poderia pedir a fita inteira. Teria que pedir a fita só daquelas partes que dizem respeito ao episódio. E mais do que isso, porque senão ele está querendo conhecer deliberações do Executivo que não dizem respeito ao Supremo. Se estão decidindo sobre essa matéria ou aquela matéria que não tem nada a ver, o ministro Celso de Mello também não tem nada a ver com aquilo. Talvez por essa razão é que ele tenha falado em transparência no início e pedido sigilo agora. O que ele deveria fazer é o seguinte: eu quero as partes referentes à discussão com o Moro. Mandaria essa parte. Se o Moro dissesse tem mais, ele pediria mais, até que o Moro estivesse satisfeito. Mas não toda a fita. Toda. Mas ele pediu toda a fita e levou toda a fita, né? E levou toda a fita. E a gente conhece o Brasil, a gente sabe que essa fita vai vazar a quem interessar possa, né? E, a meu ver, também o ministro Celso de Mello entrou na competência do Supremo Tribunal Federal. Gosto muito, cito muito. É um grande constitucionalista como é o Alexandre. Os dois têm uma grande obra escrita sobre direito constitucional, mas também invadiu competência. Por que ele tem que conhecer, por exemplo, uma deliberação sobre economia que não tem nada? Ai, meu Deus. Eu tenho a sensação que nós estamos entrando numa crise política desnecessária, criada pelo ministro da Justiça, para discutir se o presidente pode ou não, tendo o direito de nomear, saber o que aquele que ele nomeou está fazendo. Fica uma coisa quase infantil, né? Assim, não é? Agora, onde é que vai parar isso? Porque hoje está depondo o Valeixo, o Celso de Mello está com uma pressa, que, aliás, também não é uma característica da justiça brasileira, essa rapidez, né? Por que será? A impressão que eu tenho é que também tem havido muitos holofotes sobre o Poder Judiciário. O Poder Judiciário não quer que tenha-se a impressão de que venha a ser um poder omisso. Eu tenho, aliás, na verdade, a lentidão do Poder Judiciário há de se compreender até no país.
O país tem 210 milhões de habitantes. Esses 210 milhões, nós temos 80 milhões de processos judiciais. Um processo para cada 2,5 80 milhões de processos? reais no Brasil. Nossa! São 2,5 habitantes para cada processo. Levando em consideração que é muito velho, muita criança, muita gente que não entrou, você pode imaginar quantos juízes têm que decidir 80 milhões de processos. 18 mil juízes. Então, a justiça, por mais que queira ser rápida, é É. muito difícil e mais ainda com um processo recursal muito grande. Temos, de rigor, ainda 4 instâncias no Brasil. Primeira instância, tribunais regionais ou tribunais federais, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo. Um bom advogado encontra sempre, pela extensão da nossa Constituição, um tema constitucional para levar ao Supremo Tribunal Federal qualquer caso. Estados Unidos, entre 80 a 100 processos por ano é o que decide a Corte, a Suprema Corte Americana. O nosso Supremo recebe em torno de 100 mil processos por ano. Quer dizer, diminui um pouco ultimamente depois da reforma, mas mesmo assim está na casa de dezenas de milhares de processos. Então, cada vez que aparece um assunto assim relevante, eu compreendo que a Justiça procure de maior rapidez, que essa é do conhecimento de todo mundo. Então, é importante que se dê uma satisfação à sociedade, não é? Uma coisa muito complicada é ver como é que os políticos brasileiros estão lidando com essa pandemia, né? Porque eles estão pensando em 22, em 26, e todo mundo olhando, muita gente olhando para o próprio umbigo e para a próxima eleição que vai se candidatar. E a gente está no meio de uma guerra contra uma coisa chamada vírus, coronavírus. O senhor não acha que também tem muito ego envolvido nisso, não? Mas não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Há países europeus, como, por exemplo, em Israel, na Alemanha, a situação e a oposição se uniram para combater. Uhum. É um problema de sobrevivência do povo. Aqui eles estão aproveitando. Veja, por exemplo, o seguinte: nós temos, nessa briga do Bolsonaro e os outros com a imprensa e com parte do setor político, o que nós vemos? Nós estamos tendo muitas mortes no Brasil. Agora, se analisarmos a população da Itália e a população do Brasil, proporcionalmente, as mortes no Brasil são muito menores do que da Itália, do que foram na França, do que foram na Espanha, da Inglaterra. Por quê? Porque lá é 60, 50, 60, 70 milhões. Aqui nós estamos com 210 milhões. Por que nos Estados Unidos estouraram? Porque a população deles é de 400 milhões. O que vai me dizer, na prática, esse percentual teria que ser apresentado para não criar também um pânico generalizado. Quer dizer, o número de mortes é doloroso, é muito grande, mas temos que levar em consideração o tamanho da população brasileira e o tamanho da população desses outros países, que é incomensuravelmente menor e que chegaram a 700 mortes. 700 mortes. Nos Estados Unidos é violento porque a população também é muito maior. Mas isso não interessa, não é publicado. Do outro lado, a luta que nós temos entre o Bolsonaro, criando um inimigo desnecessário, que é a imprensa, há muito trabalho que está sendo feito, muito bom, de atendimento no coronavírus, principalmente à população pobre, do Ministério de Direitos Humanos. Tem 187 procedimentos que não aparecem na imprensa. Atendimento. Por quê? Porque a notícia política é uma notícia que interessa mais ao povo do que aquilo que, enfim, está sendo feito, mas que não pode ser, no máximo, uma notícia pequena de 4, 5, 6 ou 10 linhas. Então, na verdade, essa crise política desnecessária, a criação de inimigos desnecessários, está fazendo com que o Brasil, que tem uma crise de saúde grave, porque eles não dá a impressão nítida que o governo não conseguiu ter os hospitais preparados para isso. Mas nenhum governo do mundo teve.
Quem é que imaginaria que ia ter um vírus atingir o mundo inteiro? Quer dizer, na prática, todo o sistema de saúde é para atender os casos normais que sempre acontecem normalmente com todo mundo. Uhum. Agora, no momento em que há uma pandemia, em que de março para cá nós tivemos um crescimento monumental, você não cria um sistema de saúde, não tem médicos, não tem Uhum. enfermeiros, não tem leitos, não tem respiradores, entende? Não E tem aí quem opere os respiradores, não tem não é, ninguém, não tem os técnicos, né? não há culpa do governo, porque isso aconteceu na Itália, em que eles brincavam que tinham a escolha de Sofia logo no mês de março, e aconteceu em todos os países. Os Estados Unidos está com uma população que eles dizem que vão ter muita fome nos Estados Unidos. Quer dizer, não é no Brasil, não é em Uganda, não é, é É, nos Estados Unidos Estados Unidos. que vai haver até o fim do ano muita fome para o povo americano. Então, na prática, é o tipo da crítica inócua, não é desse governo. Agora, é evidente que um governo que não sabe lidar, que não está sabendo lidar com a imprensa como deveria, porque, na verdade, a imprensa poderia ser um instrumento excepcional de alavancagem, de boa informação, de boas propagandas, mas eles, na verdade, vivem as turvas. Pois é, mas a imprensa também não aceita a vitória do Bolsonaro, né? Ele foi Esse, eleito. esse é outro dado. É uma coisa, me lembra do Zagallo. Lembra que o Zagallo É, falava, tem que me aturar? É mais ou menos isso. Você pode não ter votado nele, mas ele foi eleito e você é democrata, o regime é democrático, né? exatamente, e eu estou convencido que esse também há muita gente na imprensa que são saudosos dos velhos tempos, não é? Uhum. E a Mark Twain brincava que a função da imprensa é separar o joio do trigo e publicar o joio, porque trigo não vende jornal. Com aquele humor próprio que o Mark Twain tinha do século XIX lá nos Estados Unidos, realmente em grande parte não aceita mesmo, e isso dificulta, digamos, as boas políticas serem Uhum. veiculadas pela imprensa. As manchetes dos jornais hoje são sempre negativas. E são Sempre. negativas e, ao mesmo tempo, assustadoras. E quando os canais de televisão apresentam as pessoas chorando, etc., à margem daqueles que estão morrendo, em que os parentes não puderam estar, aqueles caixões, etc., É. sempre com um tom que termina, evidentemente, trazendo um certo desalento quando eu compreendo o sofrimento, as dores de todos. Todos nós sabemos o que uma morte em família pode representar, mas eu tenho essa impressão de exagerar esse aspecto, sem outro exagerar a luta que está fazendo nos laboratórios de técnicos, de especialistas, para encontrar soluções. Meu Deus, O por aspecto favor. negativo, mas os aspectos positivos também. Voltou, voltou. Travou, mas voltou. Ah, perfeito. Doutor Ives, e também tem uma coisa que me incomoda muito, é não noticiarem as pessoas que sararam, as pessoas que estão curadas. Porque isso também estimula, de alguma forma, você a não pensar tanto na faca no pescoço, né? Porque Não, assim, só a morte, fica parecendo que não tem nenhuma, porque já não tem remédio. A vacina só o ano que vem. Quer dizer, está tudo contra, né? É tudo contra. Se você ainda não dá às pessoas que se saparam, não é? claro. Não, isso eu acho importante, porque, por exemplo, quando eu estive no hospital no Sírio-Libanês, durante 11, depois de todas as minhas operações, quando foram 11 dias completamente isolado Nossa. com coronavírus, muitos saíram. Naquelas 11 dias, Uhum. muita gente que estava também foram saindo. Todo dia havia alguns que estavam saindo e outros que estavam entrando. Entravam, né? E Agora, o senhor chegou a ficar entubado? não precisei. Não, O Raul graças Kultait, a Deus. o Raul, que é meu médico, dando divertículo, ele ficou. Mas eu não precisei. O Davi não ficou internado, mas também era meu médico na septicemia, ele não ficou entubado, ele ficou em casa. Mas, na verdade, essa ideia sua
e apresentar os que foram curados, quer dizer, quantos por dia são dispensados do hospital, Uhum. o número, a estatística apresentar. Morreram tantos, mas É, foram tantos. Essa ideia seria uma ideia fantástica é, levada. eu não queria, não quero fugir, e acho que não se deve fugir dos casos de morte, porque a morte é triste, é dramática, a doença é séria. Tem que dar, mas tem que dar os dois lados. A gente aprende isso na Ah, faculdade. Dar os dois lados da notícia. Tem os curados. E isso estimularia ou não diminuiria o pânico, né? exatamente. Porque os médicos mesmo estão relatando que muita gente está morrendo em casa por medo de hospital, aí sente uma dor, não vai ao hospital. Está gerando um pânico muito grande, né? E Claro. também brigam até pelo remédio. Você vê, virou uma coisa assim, hidroxicloroquina é uma coisa da direita. Entendeu? Como assim? É um remédio, entendeu? Em vez de. Tá bom, tem efeito colateral. Qual remédio que não tem? Se a gente lê uma bula, a gente não toma o remédio. Eu já cansei de deixar de tomar remédio depois que eu li a bula, porque era tão dramático Não, que eu fiquei com medo. se você lê a bula de qualquer remédio, você não É, toma. Né? Agora, veja o seguinte: você está me vendo aí no programa, você vê a minha cor. Né? Eu sofro de artrite há 30 anos e tomo quinino, que é cloriquina, na base do quinino. Eu tomo quinino, eu tomava, agora parei porque terminou. Eu tenho que fazer uma despigmentação, porque o quinino pigmenta e diz a minha neurologista, a Valdenise Cassermelli, que, na verdade, aquele ano e pouco que eu tinha tomado nos últimos tempos deve ter me auxiliado a ter tido um coronavírus leve, porque eu não precisei ser entubado, o tratamento foi mais de isolamento e dos remédios normais, entende? Mas não precisei sofrer o tratamento mais de choque respirador, nem mesmo o catéter para poder entrar mais oxigênio. Né? O que representa, na verdade, que o que deve ter algum valor. E o meu remédio, que é artrite, que eu tenho, o quinino terminou sendo positivo. Agora, tem efeitos colaterais. No meu caso, nunca teve, mas eu sei perfeitamente que outros têm, porque é um combate também, é um remédio de combate à malária, etc. é. Os imunosdeprimidos, e entende, as artrites, etc. Mas não há remédio que não tenha um efeito colateral. Não Mas politizar até o remédio é que eu acho complicado, né? Porque já não tem remédio. O que tem vira uma polêmica. Você vê, o FDA liberou aquele Remdesivir nos Estados Unidos muito antes do prazo, rapidamente, tentando uma solução. Pode não ser uma mágica, não é a cura, mas é um paliativo, reduz de 15 para 11 dias a internação. Quer dizer, qualquer coisa que surja que pode ajudar, eu acho que tinha que ser olhado com bons olhos. Não, e é um outro dado. Essa altura, não, se tiver que se esperar tudo quanto é aprovação para ver que é um remédio absolutamente perfeito, numa luta que é de sobrevivência, entende, no É. mundo inteiro, tenho a impressão que se os testes forem sendo muito bons em determinado, não custa, enfim, ir aplicando aquele que assume a responsabilidade de aceitar aquele tratamento como um tratamento que poderá ser eficaz. Eu estou convencido de que o quinino, que é muito bom para os imunosdeprimidos, para artrite, etc., se tivesse a proposta de qualquer outra pessoa que não o Bolsonaro, teria tido um apoio muito grande. Teria, teria. Eu acho que a gente tem que começar a tomar água tônica, então. Que é a base de quinino. Exatamente. O gin. Tomar todo dia água tônica agora. Mas, mas é uma situação muito delicada, porque a gente não vai poder também ficar dentro de casa. E agora fala-se em lockdown. Eu hoje vi uma piada dessas que vem no Instagram, que é só rindo mesmo, que diz assim: se o brasileiro ainda não entendeu o ficar em casa, o isolamento social, imagina o lockdown. Né? Como é que vai ser difícil. Agora, imagina uma pessoa que trabalha
no almoço para pagar o jantar, como é que ela vai ficar em isolamento tranquila? Não vai, né? Não, e nos Estados Unidos, que é interessante, você lê jornais dos Estados Unidos, você vê o seguinte: eles estão com medo de que a crise econômica vai gerar fome na população e que a população pobre, essa dos desempregados, lá as leis trabalhistas praticamente não protegem, você pode deixar uma empresa com maior facilidade, É, sem muito rápido. efeitos do passado. Isso representa, na verdade, que essas pessoas poderão sofrer e terem fome. Quer dizer, o Estado tem que pensar em alimentar nos Estados Unidos. Você imagine um país como o país, o Brasil, em que em grande parte, mas uma parte razoável de pessoas tem empregos diários, são esses diaristas que vão à rua vendendo pipocas, etc. O que isto representa, por mais que o governo procure recursos para atender, e vou dizer o seguinte: o Paulo Guedes está conseguindo até fazer admiravelmente o controle, porque ele está segurando as finanças, não é possível, tendo que brigar constantemente com o Congresso Nacional, e cada um pensa cada vez. Por exemplo, estados e municípios têm que ter dinheiro da União, sem nenhuma de contrapartida, vão fazer o que bem entender com aquele dinheiro, não é possível. Por outro lado, a União tira dinheiro de onde? Tira dinheiro dos seus tributos, É, do dinheiro que tira no mercado. Agora, se a União não tem receita, porque não há atividade econômica, tem é. despesa grave, como é que a União pode ter que atender estados e municípios sem pelo menos garantir que eles vão ter uma contrapartida de responsabilidade fiscal, etc. Quer dizer, então, ele conseguiu que isso fosse colocado na legislação. Mesmo assim, os deputados alargaram, porque precisamos. Por outro lado, disse o seguinte: a Constituição Diz no que o artigo Bolsonaro vai vetar, né? O Paulo Guedes vai pedir ao Bolsonaro para vetar as várias categorias que os deputados ampliaram, né? é. Agora, pega-se, por exemplo, é, o combate ao coronavírus. Pela Constituição, artigo 21, inciso 18, declara que a responsabilidade para uma política em relação às calamidades públicas é exclusiva e privativa da União, que deve unir-se aos estados e municípios para que se possa fazer um programa como o que fez a América, o que fez qualquer país do mundo, a França. É. Aqui o que aconteceu? O Supremo disse: não, estados e municípios façam o que bem entender. Quando o Supremo declarou isso contra o artigo 5º, 21, inciso 18, cada um começou uma briga política de É. protagonismo pensando em 2022, quando, na verdade, temos que pensar no povo, numa luta, entende, para poder ter um programa comum de todos que facilitaria consideravelmente. É bem Por que verdade. será que o Supremo quer impingir essa guerra? Quer criar essa guerra? A impressão que eu tenho é que, como o Bolsonaro, em relação ao Mandetta, teve aquela briga com o Mandetta, o Supremo achou que a questão passaram por sobre a Constituição, artigo 5º, inciso 18, diz que eram competência concorrente, cada um faz o que bem entende, tem o direito de fazer, para, na visão, eu tenho a impressão, eu gosto muito dos 11 ministros do Supremo, são todos, eu tenho livros escritos com a maior parte deles, e são grandes juristas, eles acharam que se não fizessem isso, não iriam os estados e municípios a tempo poder socorrer. E eu tenho a impressão que O decorreu senhor um acha que pouco. foi boa a intenção? Não, eu acho que a intenção foi boa, juridicamente não, mas a intenção foi boa, não é? No sentido de ver se permitia. E o governo agora, com um novo ministro, está tentando, entende, sem ter o protagonismo que o Mandetta tinha, que eu acho que ele teria muito mais condições de levar uma coordenação de estados e municípios a um programa único de combate, né? Mas ele está tentando. E tem a impressão que, quando o Supremo decidiu,
eu brinco sempre, cada vez que um país, nas crises, entende que pode deixar a Constituição de lado e tomar as decisões que se parecem melhores, e quando não há crise não precisa da Constituição, o Brasil não precisa de Constituição nenhuma, porque a Constituição é feita por aqueles que têm o poder na mão e Não interpretam como respeita mesmo. está tudo bem, a Constituição É. não é violada, mas também não é necessária. E quando vai mal, a Constituição é violada porque é necessário encontrar programas melhores do que aquilo que está na Constituição. Então, eu entendo que muitos raciocinem dessa forma, o Collor já fez isso, a Dilma já fez isso, e o Supremo, ultimamente, nesse maior ativismo judicial, e eles entendem que isso é legítimo. O meu grande amigo, temos também livros escritos juntos, Luiz Roberto Barroso, diz que a função do Supremo é também pensar o futuro, é ser um pouco iluminista, um livro que nós escrevemos juntos com mais outros juristas. Eu pedi a ele que escrevesse a posição, porque a minha posição é de respeito absoluto à Constituição, tem que segui-la, e ele entende que a Constituição pode ser interpretada com consequencialismo, que interessa a consequência futura do fato e com um certo iluminismo, e que o Supremo tem o direito de atuar nos vácuos legislativos, e é um cidadão extremamente competente. Nós publicamos, eu pedi para ele escrever, para que seja a contrapartida do meu trabalho, um livro sobre os 30 anos da Constituição. Gosto muito do Luiz Roberto, acho uma cabeça privilegiada, mas ele tem essa visão, que é a visão de muitos membros do Supremo. Hoje, que a função é de ser um superpoder, o poder de dizer aos outros poderes o que é que eles podem fazer. Não ser um legislador negativo. Sai uma lei, daí eles dizem se é constitucional ou não. Mas o legislador positivo de intervir na ação do poder legislativo e judiciário. E essa mentalidade, a meu ver, eu tenho dito para eles, com todo o respeito, até porque eu os admiro, traz uma insegurança jurídica muito grande. Porque, na verdade, aquilo que eles pensam que é bom de acordo com a visão deles, que Deles. pode ser bom de acordo com a visão do país inteiro. Não é? Então, eu prefiro ficar como jurista, um velho advogado de província, dizer o seguinte: com 85 anos, eu prefiro respeitar a Constituição como ela é escrita, É, e se tiver que mudar, ir ao Legislativo para mudar, mas não mudar no Supremo. para a gente que não é jurista, que não tem o seu conhecimento, fica muito estranho, porque a gente votou no Bolsonaro, ou votou no Haddad, ou votou na Dilma, ou votou no Lula, ou votou no Fernando Henrique, ou no Collor, no Itamar, sei lá quem. Não votou em nenhum daqueles juízes do Supremo que foram indicados pelo Fernando Henrique, pelo Temer. O Temer também, né? O Temer está junto com a Dilma e o Lula. Enfim, votamos para presidente, votamos, né? Votamos É, para deputados, mas não votamos para o Supremo. E o é, Supremo está se responsabilizando pelo país. Então não adianta nada a gente votar também. é. E Não é? com outro dado, os poderes políticos, o Supremo é um poder técnico, os poderes políticos foram eleitos 140 milhões de brasileiros. O Supremo foi eleito por um homem só. São Não é? 140 brasileiros contra um homem só. O presidente indica quem ele quiser. O presidente indica um amigo pessoal dele. O presidente indica quem ele tem confiança. Eu acho que Então, sempre foi assim, não sempre foi? felizmente, felizmente o Supremo tem tido boas indicações. Mas a eleição dos membros do Supremo é por um homem só. É. Um homem só. Contra o legislativo. Por pior que seja o legislativo, eu sempre brinco, até em palestras com o Gilmar, eu digo o seguinte: o melhor dos Supremos sobre política é pior que o pior dos legislativos. Porque o pior dos legislativos foi eleito por todos os brasileiros. Todos os brasileiros. Situação e oposição. Enquanto que o Supremo foi eleito por um homem só. Então, politicamente, agora, como poder técnico, tem que ter todo o prestígio, e eu considero, dos três poderes, do ponto de vista de conhecimento, doutrinário, de visão humanística, etc., o Supremo está melhor que os outros poderes, com a diferença que é um poder técnico.
É um poder que não tem visão política das coisas. Nunca disputaram uma eleição, nunca tiveram que ir às cidades que estão abandonadas, entende? As cidades que são municípios que sofrem de problemas sérios. Nunca tiveram que estar em contato com o povo. Povo. Quanto Mas estão que, militando como é que vão pelo poder povo, né? decidir em nome do povo, entende? Pois é. Matéria competência deles, por uma democracia, a competência. E depois, há um dado, Leda, que me parece importante. No Tribunal Federal, nós analisarmos em relação aos outros poderes, o que o Supremo Tribunal Federal representa? Um órgão que tem na Constituição o título de guardião da Constituição. O artigo 102 diz: o Supremo é o guardião da Constituição. Da Constituição. O constituinte, ele não está lá para ser um constituinte derivado, um constituinte complementar. Ele está para ser o guardião, o primeiro grande guardião da Constituição. E se você analisar a Constituição, os dois primeiros artigos é o que diz. Primeiro artigo: o Brasil é um Estado democrático de direito. E diz quais são as condições de um Estado democrático de direito. É o primeiro artigo, para mostrar para todo mundo que o Brasil é uma democracia. Qual é o segundo artigo? Os poderes são harmônicos e independentes. Para garantir aquela democracia, a necessidade que os poderes sejam independentes, cada um tem suas atribuições, e harmônicos. Cada vez que o Supremo invade competências de outros poderes, o Supremo está tornando menos independente e menos harmônico a convivência dos poderes. E mais difícil a vida da gente. Mais difícil para a gente. Porque aí vem uma crise, outra crise. Eu tenho, isso que eu estou dizendo para você, eu digo em palestras, em livros, e eles sabem perfeitamente da posição, até porque sendo muito mais velho do que qualquer um deles, enfim, a velhice tem esse direito de poder dizer muitas coisas, não? Estudou muito, né, para chegar a todas essas teses. Doutor Ives Gandra, muito obrigada. Mas eu vou só fazer mais uma pergunta para terminar, que está acabando nosso tempo, inclusive. O que o senhor acha que vai acontecer com esse processo? Por exemplo, o Valeixo foi hoje lá depor. Aí o Globo está colocando aqui na internet que conseguiu apurar que, segundo a apuração da TV Globo, o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, afirmou esse depoimento nesta segunda-feira, que o presidente Jair Bolsonaro disse a ele que queria ter no comando da Polícia Federal alguém com quem tivesse mais afinidade. Isso é crime? De forma nenhuma. E vou dizer o seguinte: você acha que algum presidente da República não nomeia ministro com quem possa ter afinidade? Por que nomeou o Moro? Porque ele era contra a corrupção e o Moro também. Quer dizer, se há alguma coisa. Agora, imagine ser eleito um presidente da República que diz o seguinte: eu vou nomear apenas pessoas com quem eu não tenho afinidade. Você já viu em algum país do mundo, em alguma democracia do mundo, um presidente nomear alguém com quem não tem afinidade? Não, a minha especialidade vai ser: vou trabalhar com pessoas com quem eu não tenho afinidade. Nem na casa da gente, nem na empresa da gente, nem no trabalho da gente, né? Lugar. E não é crime em lugar nenhum. Eu tenho a impressão que o processo vai ser arquivado. Não tem outra. Não tem outra. Porque, agora, ele teria que tirar todas as partes que não dizem respeito a esse processo. E se isso vier a público, partes em que eu tenho a impressão que o próprio Senado pode tomar uma medida contra o Supremo. Porque aquilo que não diz respeito ao processo e que seguiu em sigilo, e ele torna público, quando deveria ser da competência exclusiva de discussão interna corporis das decisões dos ministros e do presidente. Por isso é que eu tenho a impressão que o ministro Celso Mello, ele disse: transparência, vamos deixar tudo público. Quando veio, disse: não, vamos segurar para ver. Eu tenho a impressão que ele vai deixar, como, até porque conheço o ministro Celso Mello, extremamente cauteloso naquilo que faz, ele vai deixar público tudo o que dizer respeito ao próprio processo. Ao Moro. Mas eu tenho E a a impressão discussão com o Moro.
não deve dar em nada o processo. E essa condução coercitiva, possível condução coercitiva dos generais, isso não é uma provocação de alguns generais ministros, né? Eu diria ainda os traumas que o ministro Celso de Mello tem em relação aos militares. Ele sempre teve uma grande preocupação com os militares do tempo do regime de exceção. Então, a expressão deve ter sido utilizada pelos traumas deles daquela época, porque é evidente que nenhum ministro se negaria a comparecer. E é um dado que eu quero deixar muito claro, Leda. Eu sou professor da Escola do Comando de Estado-Maior do Exército há 31 anos. Eu leciono aquele curso CPOEX, que é para os coronéis dos quais serão os generais daquele ano. Quase todos os generais do Brasil foram obrigados a assistir algumas aulas minhas sobre direito constitucional. E, inclusive, o general Mourão, ele... Então, o que ocorre? Desde 89 foi criado esse curso, quando em 88 foi promulgada a Constituição e em 89 foi criado o curso. E o curso é para mostrar quais são os problemas nacionais e internacionais. A minha experiência, tendo sempre 30 e poucos coronéis todo ano na sua aula, minha turma, não é? O que eu digo? Eu nunca vi, entende, brasileiros com tanto patriotismo de um lado e quanto busca de respeito à Constituição e à democracia como os militares, pelo menos desde 90, quando eu comecei a lecionar. Entende? Eles têm a preocupação. Eu ensiono direito constitucional e aquele que as implicações políticas, éticas, entende, econômicas do direito constitucional. Pois bem, na parte de debates com eles, porque passo um intensivão de um dia inteiro explicando nas minhas aulas, depois o debate com os próprios coronéis. São patriotas comprometidos com a Constituição e comprometidos com a democracia. Essa nota que o presidente, o comandante do Exército, o general Puzol, general do Exército, declarou logo que eles tinham um comprometimento com a democracia e a Constituição, eu posso dizer, é um país que os militares têm um papel extremamente importante nas fronteiras, etc. E é um país em que esses militares estão comprometidos com a Constituição. A única vez que a pátria é no artigo 152 dos militares. Por essa razão, a expressão foi desnecessária por parte do meu amigo e ministro Celso de Mello. Tá certo. Muito obrigada, doutor Ives Gandra. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo, pela sua paciência e pelo seu conhecimento. Muito obrigada. Falado com você, Leda. Foi um grande prazer para mim. Grande prazer também. Grande prazer mesmo. Muito obrigado, tá? Tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Acho o doutor Ives Gandra o máximo. Está terminando aqui a nossa live. Depois ela vai para o canal do YouTube, ok? Uma boa tarde, uma boa noite a todos e até daqui a pouco.